equação, galerinha. Novamente aqui é o nosso novo vídeo, né? Existência das raízes, tá? É um conteúdo que faz parte da equação do segundo grau, tá? A gente está apenas dando uma continuidade quanto ao discriminante. O que é o discriminante? O discriminante, né, como todo mundo já conhece, é o famoso triângulozinho aqui da matemática, que é o chamado delta, tá? Então, quando você fazer a resolutiva dessa equação, tá? No caso que nós aprendemos na aula anterior, tá? Que é esse daqui, ó, da aula anterior, fizemos resolução tudinha, chegamos no valor delta. Então, a gente vai analisar esse delta. Através do delta, dá pra gente saber a fórmula resolutiva dessas raízes da equação do segundo grau, tá? Então, vamos pôr em prática. Então, aqui, vamos ver as condições de existência dessas raízes. Primeiro, quando esse delta for maior que zero, ou seja, quando esse delta for positivo, tá? Então, a equação vai ter duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes, tá? Bora ver se isso é verdade. Por exemplo, aqui no exemplo 2, resolva a equação 2x² mais 5x menos 3 igual a zero. Então, de imediato, eu recomendo que você encontre os coeficientes, que é o A, o B e o C. Então, como já foi na aula anterior, eu ensinei para vocês a identificação desses coeficientes. Então, nesse exemplo aqui, quem é o coeficiente A? Será o 2, sempre é aquele que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é o 5, é o que acompanha apenas o x. E o C é o que sobra. No caso aqui, sobrou o menos 3. Pronto, essas são as raízes, tá? Agora a gente vai encontrar o delta, tá? O discriminante delta. Como é que se encontra? Assim, ó. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual... Quem é o b? O b será o 5. Aí vai ficar 5 ao quadrado, tá? Menos 4a. Então, no caso, quem é o a? É o 2. Vezes o c, que no caso é o menos 3. Tem que ficar entre parênteses, por quê? Porque tem que diferenciar o sinal desse aqui que faz parte da equação. Então, continuando, turma, vai ficar delta é igual 5 ao quadrado dá 25. Não esqueçam do jogo dos sinais, tá, gente? Menos que multiplica com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 3 vai dar 24. Delta é igual 25 mais 24 dá 49. Olha, turma, então delta deu 49. Se o delta deu 49, isso significa que esse delta é maior que zero. Se é maior que zero, tá? Se é maior que zero, então essa equação aqui possui duas raízes, ou seja, x1 igual x2. Só que nós temos que ter uma atenção que essas raízes, elas são diferentes, tá? Elas são distintas, ok? Aí nós temos agora o próximo, que é o delta igual a zero. Então, quando esse delta for igual a zero, então a equação vai ter duas raízes reais iguais. Elas são iguais, tá? Elas não são diferentes, ok? Então, vamos lá, turma. Vamos ver isso aqui. Então, coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C, ok? Então, quem é o coeficiente A aqui da equação? Está aqui, ó, que acompanha o x ao quadrado. Então, o coeficiente A será o menos 2, o coeficiente B será o 20 e o coeficiente C será o menos 50, ok? Então, a gente vai encontrar o delta, tá? Pela mesma fórmula resolutiva do B ao quadrado menos 4AC, ok? Então, quem é o B? 20 ao quadrado, menos 4A, no caso, o A é o menos 2, tá? A gente vai aqui colocar entre parênteses para diferenciar o sinal do outro, vezes o coeficiente C, no caso, também é o menos 50, ok? Então, como é que vai ficar? Vai ficar delta igual 20 ao quadrado, vai dar 400, tá? Jogo de sinais, menos que multiplica com menos, dá mais, e mais que multiplica com menos, dá menos. 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 50 vai dar 400 também. Delta é igual a 400 menos 400 vai dar zero. Olha, então delta deu zero. Se esse delta deu zero, então significa que
a equação possui duas raízes reais iguais, ou seja, x1 igual a x2. Então vamos pôr uma prática referente a isso, para ver se isso realmente ocorre. Então, para a gente encontrar as raízes, a gente vai fazer pela fórmula resolutiva de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. x1, que é a primeira raiz, menos o b, no caso o b será o 20, então vai ficar menos 20, mais ou menos raiz quadrada de delta, e o delta é zero, tá? E a gente vai dividir isso por 2a. No caso, o a aqui é o menos 2, então vai ficar 2 vezes menos 2. Então, terminando de resolver, vai ficar menos 20, mais raiz quadrada de zero, dá zero, gente, tá? 2 vezes menos 2, menos 4. Então, x1 é igual a menos 20 mais zero, vai dar menos 20, dividido por menos 4. Menos com menos, mais. E 20 dividido por 4, dá 5, tá? Então, a primeira raiz vai dar 5 e provavelmente a segunda raiz vai ser também 5. Por quê? Porque eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou repetir esse processo, só que aqui é mais ou menos, não é isso? Só que eu já comecei pelo mais. Aí eu vou botar o menos, aí vai ficar menos o zero. Então, vai ficar menos 20 menos zero, que vai dar o próprio menos 20, que vai botar essa equação novamente aqui, tá? E se eu fizer a divisão, vai chegar no igual a 5, ok? Novamente aqui, galerinha, a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior, falando sobre as condições de existência do discriminante, no caso o delta, tá? Aqui nós temos o terceiro tipo, né, de condições, delta igual é menor que zero, perdão. Então, delta quando for menor que zero, a equação não apresenta raízes reais, ou seja, é negativo delta. Então, quando delta for negativo, como é que vai ficar a resolutiva da questão? Vai ficar uma equação que não possui raízes, somente isso. Então, bora ver se isso é verdade. Então, vamos encontrar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, tá? Então, por exemplo, aqui, quem é o coeficiente A? É o 1, porque aqui fica subentendido o número 1, tá, turma? E o B, 5, e o C, 7. Pronto, aí agora a gente vai substituir a fórmula do delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, quem é o B? O B é o 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, menos 4A, que é 1, e o C, que é 7. Então, fazendo a resolutiva, vai ficar delta igual a 5 ao quadrado, que vai dar 25, menos 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 7 vai dar 28. Então, delta é igual a 25 menos 28, vai dar menos 3, turma. Olha, delta deu menos 3, tá? Então, nesse caso aqui, o delta deu menos 3. Então, não vou nem perder tempo na hora de encontrar as raízes através da forma resolutiva de Bhaskara, tá? Não vou nem perder tempo. Como é que eu deixo na solução? Então, a solução dessa equação será o que? Vazio, tá? Então, será vazio, tá, turma? Vai ser vazio. Por quê? Porque nós temos uma única observação, ou seja, não existe raízes quadradas, que simplesmente a raiz quadrada, né, raiz quadrada de números Então, não existe raízes quadradas de números negativos. Não existe, tá, turma? Por isso que a solução dessa equação será igual a uma bolinha com corte. Significa vazio, ok? E aqui agora a gente vai ver as questões que envolvem o discriminante delta, tá? Apenas um exemplo só. Por exemplo, determine os valores da constante real m. Então, ele quer para você determinar o valor de m, tá? Para que a equação, essa equaçãozinha aqui, ó, tá?
2x ao quadrado menos 5x mais 3m menos 1 igual a 0 não possua raízes reais. Então, quando é que a equação não possui raízes reais? Quando o delta for menor que zero. Então, quando o delta for menor que zero, significa que a equação não apresenta raízes reais, tá, gente? Então, a gente vai fazer essa resolutiva desse modo. É o mesmo processo. Identificar os coeficientes e no final jogar na fórmula do delta, tá? Quem é o coeficiente A? O 2. Coeficiente B? Menos 5. Coeficiente C? 3m menos 1. Lembrando que o coeficiente A sempre é que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é que acompanha o x. O que sobrar, gente, é o coeficiente C, tá? Não tem dúvida. Lembrando que a questão está dizendo o quê? Que não possua raízes reais, tá? Se não possui raízes reais, significa que esse delta é menor que zero, tá? Se é menor que zero, então quem é esse delta aqui? O delta é o b ao quadrado menos 4ac, tá? E tem que ser menor do que zero. Pronto. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos só substituir os valores de b, o a e o c e fazer o cálculo da questão. O b, no caso b vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4a, o a vai ser o 2, e quem é o coeficiente c? O coeficiente c vai ser o 3m menos 1. Vou botar entre parênteses porque esse 3m menos 1 é um só, tá? Que é o do coeficiente c. Então, isso aqui tem que ser menor do que zero. Aí colocamos o restante, o menor que zero. Ok? Então, terminando de calcular, vai ficar menos 5 ao quadrado, dá 25, menos 4 vezes 2, dá 8, vezes 3m menos 1. Então, fazendo um vídeo aqui passo a passo, tá, gente? Continuando, vai ficar 25. Lembrando que nós temos que ter um jogo de sinais bem aqui, ó. Vamos fazer o chuveirinho, né, que é o famoso distributividade. Então, vamos fazer isso aqui, ó, chuveirinho. Menos 8 vezes 3m vai dar menos 24m, tá? É a mesma coisa que eu tiver menos 8 vezes 3, dá menos 24. E acrescentamos o m. Menos 8 vezes menos 1 vai dar mais 8. Porque menos que multiplica com menos, dá mais. Então, isso tem que ser menor do que zero, ok? Então, como a questão quer para a gente determinar o valor de m, que é esse mzinho bem aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse m. Então, vai ficar menos 24m, tá? 25 mais 8, né? Que vai dar 34. No caso, vai ficar mais 34, tá? Isso aqui é menor que zero, ok? Então, isolando esse m, vai ficar menos 24, menor que zero. Vou pegar esse mais 34, jogar para o outro lado com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 34, ok? Então, trazendo para o lado daqui, vai ficar assim, turma. Menos 24m menor. 0 menos 34 vai dar menos 34, ok? Observação referente a isso. Quando vai se trabalhar com inequação, tá? Inequação do primeiro grau, o que acontece? Quando isso aqui, ó, no caso, a incógnita que está perfazendo aqui é o m, se essa incógnita for negativa, e dá para perceber que esse m é negativo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Então, se multiplica toda a equação por menos 1 e no final vamos inverter a desigualdade. Nós vamos inverter a desigualdade, tá, turma? Ou seja, se tiver maior, quando te multiplicar por menos 1, vai ficar menor. Se tiver maior ou igual, multiplicando por menos 1, fica menor ou igual. Ok? Então, a gente vai fazer esse processo na
equação, menos 24m menor que menos 34. Agora a gente vai multiplicar, tá, turma? Multiplicar toda a equação por menos 1, tá? E teremos essa formação básica da operação da matemática, no caso as 4 operações, né, o jogo dos sinais. Menos, que multiplica com menos, fica mais, no caso vai ficar 24m. Tá menor, eu vou ensinar para vocês, invertendo vai ficar o quê? Maior, né? Ó, tá menor, invertendo vai ficar maior, ok? Menos 34 vezes menos 1 vai dar o próprio 34. Então, isolando o m, vai ficar m maior que 34. Esse 24 está multiplicando, ele passa dividindo, ok? Então, essa é a solução. Esse aqui é o valor de m, ou seja, são todos os valores de m maior que 34 sobre 24. Esses números que são maior que 34 sobre 24, ele vai satisfazer, né, isso aqui, ó, tá? Vai satisfazer aqui, ó. Determine os valores da constante real m para que a equação, essa equação aqui, não possua raízes. Então, para não possuir raízes, tem que ser valores maior que 34 sobre 24. Certo? Muito obrigado pela atenção, tá? E espero para a próxima nova aula.